Vamos ver agora os tipos de tabelas do MySQL. A tabela mais comum do MySQL é a MySum. Ele possui um auto-incremente flexível. O auto-incremente é muito usado em índices, né? No meu índice primário, que eu vou lá criar meus livros. E aí eu registro 1, registro 2, 3, 4, e ele vai tendo um auto-incremente a cada registro que é feito. O do MySum, ele é mais flexível. Basicamente, ele vai permitir que faça um auto-incremente de maneiras diferentes do que o inteiro de 1 a o número que for. Não é uma coisa importante do MySum. Pode ser criado para usar tabelas merge. A gente vai ver aí que é um tipo de tabela especial, que também não é uma coisa especial do MySum, não é diferencial. Pode ser convertido em apenas leitura. Eu nunca vi ninguém usando isso no MySum, que é eu impedir de gravar naquela tabela por algum motivo, dar um lock nela, fechar ela. Também não é diferencial. Suporta full test, que é um tipo de índice, a gente vai ver isso em outro vídeo. Isso já é interessante. O full test é um índice que vai permitir que a busca em campos de texto seja mais rápida. Isso já é bem legal. E o último ponto, que é o ponto mais importante da MySum, que é rápida. Você fazer um banco de dados usando os MySum, ele vai responder mais rápido. Isso, quando você fizer uma solicitação, um select, sei lá o que, para o seu banco de dados, a tabela MySum vai responder bem mais rápido que qualquer outro tipo de tabela, que na verdade a gente vai ver que tem MySum e InnoDB. E MySum é bem mais rápido que InnoDB. Por quê? Qual é o segredo do MySum? Principalmente o segredo da MySum é que ela não possui chaves estrangeiras. Isso muita gente vê no MySum, não possui chaves estrangeiras, como um lado negativo. E realmente, se eu quero ter chaves estrangeiras, MySum é importante. A gente viu no nosso vídeo de projetar um banco de dados que eu quero ter relacionamentos entre tabelas. Então eu tenho usuário e tem endereço. Aquele endereço é de um usuário. Então eu preciso criar um relacionamento entre aquela tabela de endereço e de usuários. A MySum, ela não permite criar essa chave estrangeira, que é eu falar que na tabela de usuários eu tenho lá uma chave que é da tabela de usuários, que é o usuário que pertence àquele endereço. Só que a tabela MySum, ela não me proíbe de fazer isso. É só que ela não fica gravado isso. Então, por exemplo, se eu tiver uma chave estrangeira marcada, quando eu deletar o usuário, eu posso fazer com que o banco de dados veja que eu deletei um usuário e que aquele usuário possui 3 endereços. E ele vai lá e deleta os endereços também, porque aquela chave é uma chave física no banco de dados. Mas MySum não tem isso daí. Então, se eu deletar um usuário e não deletar os endereços, aqueles endereços vão ficar lá. Vai ser um lixo na minha tabela. Mas eu posso fazer com que o meu aplicativo, PHP, saiba que ao deletar o usuário, eu tenho que deletar todos os endereços. Então, o aplicativo tem que fazer esse trabalho. Dependendo do site, né, do projeto que a gente está fazendo, você deixar que o PHP resolva todos esses problemas é uma problemática bem grave. E aí talvez você tenha que começar a questionar o MySum exatamente por não ter essa chave estrangeira. Mas ele não ter a chave estrangeira é um dos segredos dele por ser rápido. Por quê? Porque embora que ele seja relacional, ou seja, ele permite relacionar conteúdo com outros conteúdos, não cria relacionamentos. Ele exatamente não está criando essas chaves estrangeiras. Então o MySum, ele é uma relacional, mas não é muito relacional. Ou seja, é um NoSQL com estrutura. O banco de dados NoSQL, ele é muito rápido exatamente porque não tem esses relacionamentos. Cada registro que você bota lá é um registro isolado. Então quando você solicita um registro, ele pega aquele arquivo e te devolve para você. Com o trabalho
do computador mesmo, do sistema operacional. Eu estou abrindo aquele arquivo. Então eu não preciso ficar olhando no resto da minha tabela se aquele arquivo tem alguma coisa a ver com outro arquivo. E aí por isso que o NoSQL é rápido. E por isso que o MySun é rápido, porque ele também não tem esse relacionamento. Só que ele tem por sua estrutura. Então eu posso falar que todos os meus registros têm tais colunas. Eu posso fazer buscas nele. E eu considero o MySun um tipo de tabela muito superior ao NoSQL. Muito que se tem dito de NoSQL e tudo mais, da hype que tem NoSQL hoje, é muito pela falta de conhecimento da ferramenta que ele tem na mão hoje. O MySQL bem trabalhado, ele é muito rápido, muito eficiente. Isso é o nosso MySun. Então o MySun, ele não possui chave estrangeira, mas é muito bom. O outro tipo de tabela básico que eu tenho no MySQL é o InnoDB. O InnoDB permite transações seguras, ou seja, se uma tabela vai manipular por exemplo, eu vou fazer um banco de dados, 2 registros, né, de um banco, né, instituição financeira, e eu estou fazendo um débito num registro e um crédito em um outro, o InnoDB me permite que eu faça os dois ou não faça nenhum. É muito raro eu ter algum tipo de problema desse, de não fazer um e não fazer o outro. Mas o InnoDB ele tem essa maneira de criar essa proteção e ter certeza que a transação foi feita de maneira segura. Suporta chaves estrangeiras e tem uma autorrecuperação em caso de falha do servidor, que também nunca vi um servidor de banco de dados falhando. E o MySun você tem lá que levantar ele de volta e o InnoDB ele consegue se levantar sozinho. Outros tipos de tabelas no MySQL, Merge, que é uma tabela para as tabelas MySun, que ela funciona como se fosse uma busca em mais de uma tabela MySun. Por exemplo, o meu usuário, eu destrocei o meu usuário em várias tabelas diferentes, como por exemplo de endereço, e quando eu quero buscar o usuário, de vez eu tenho que fazer uma busca em todas as tabelas que o usuário está dividido, eu posso criar uma tabela merge e ter nessa estrutura dessa tabela essa busca em todas as outras tabelas e construir uma tabela única com todos esses dados que estão espalhados pelo banco de dados. Eu tenho também a Berkeley DB, que é uma tabela para o InnoDB, que é exatamente a maneira de eu fazer transações seguras no InnoDB. Tá? É uma tabela que me permite fazer essas transações seguras no InnoDB. E a tabela heap, que é a tabela de memória, ou seja, todos os dados que estão nessa tabela, toda a estrutura da tabela, tudo isso está na memória do servidor. Então é uma tabela muito rápida. O problema é que exatamente por ela estar na memória, ela não só está consumindo a memória do servidor, mas como se o servidor reiniciar, todos os dados que estão naquela tabela vão ser perdidos. Tá? Só a estrutura da tabela vai se manter. Então, tabela heap, eu também nunca vi uma utilização dela, mas é possível uma utilização dela exatamente para alguma coisa que tem que ser respondida várias vezes, muitas vezes. E os seus dados podem ser construídos novamente se o servidor falhar por algum motivo. E esses são basicamente os tipos de tabelas que eu tenho no MySQL. Fazendo uma pequena revisão, eu tenho 2 tipos de tabela básicos, que é o InnoDB e o MySun. O InnoDB vai me permitir chaves estrangeiras e é um pouco mais lento. E o MySun não tem chaves estrangeiras e é um pouco mais rápido. Eu sei que vocês até agora estão com um conceito muito aberto ainda do que pode ser chave estrangeira. A gente vai trabalhar isso mais para frente. E pode escolher o tipo de tabela, por exemplo, inicialmente como InnoDB. E depois você pode testar, converter aquilo para MySun e ver a diferença de resultado, se é satisfatório ou não para você. E você pode adotar o InnoDB apenas, ou assim como você pode também adotar o MySun apenas, ou você pode misturar no próprio aplicativo. Você tem tabelas que você tem uma pesquisa muito grande, uma necessidade muito grande de resultados ali, você botar aquilo em MySun.
e tem uma verificação mais detalhada do aplicativo se ele está fazendo corretamente os relacionamentos. E nas outras tabelas, que não são tão solicitadas, você coloca aí no DB.